produzido por plantas ou animais, assim como as pérolas, o coral e o marfim representam comprometimento. E é isso aí, Madá. A Madá vai aqui daqui a pouco. Vamos lá, então. Oi, Madá. Boa noite. Agora que eu vi que você escreveu aqui, né, que o Bodas das Reviste 43 anos de casamento, né? A celebração que representa vigor e o equilíbrio tão necessários em 43 anos de um casamento. Muito legal. Reforço, primeiro, boa noite para todos os vitrineiros e vitrinautas, e quero reforçar, então, o meu beijo para a dona Elza, para o senhor Alfredo, 43 anos de casamento, é uma vida, e é uma coisa importante nos dias atuais, quando a gente vê casais que ficam esse tempo de casados, porque o casamento, a vontade de fazer dar certo, parece que hoje não é tão assim, né? Qualquer coisinha, qualquer arranhãozinho, vamos separar. E antigamente as pessoas tinham a vontade de fazer dar certo, por isso que chegava aos 40, aos 43 anos, 50 anos de casado, coisa linda. Então, seu Alfredo, dona Elza, reforço aí o meu beijo que o Giba já mandou, e também dizer que concordo que o Cris, não conheço os outros, mas o Cris é uma pessoa maravilhosa e um cara que se dispõe a fazer o que faz, né? Nós temos um projeto social juntos e o Cris é extremamente comprometido. Ele é, eu não, ele é. Coloca a mão na massa e eu também só tenho que agradecer a amizade do Cris aí e parabéns para a dona Elza, para o seu Alfredo ter colocado no mundo uma pessoa tão maravilhosa quanto o Cris. Exatamente. Madá, mas antes de você, Madá, de você entrar nessa questão aí, eu acho extremamente importante que você falou de que hoje os casais, exceto, logicamente, bateu, violência. Claro. Mas, assim, na primeira crise que tem, o casal já quer se separar, não sabe trabalhar. E isso se reflete, eu queria até aproveitar você que trabalha com organização, com empresas, com funcionários, isso se reflete na vida funcional também da pessoa. Na primeira crise que ela tem no trabalho, faz que nem o Giba, já quer sair do serviço. Não é assim? Também. É certo que algumas coisas mudaram, né? Obviamente, antigamente, as pessoas queriam ficar muito tempo dentro de uma empresa, era um sonho, né? Se eu quero trabalhar 10 anos na empresa X, 20 anos, igual meu pai trabalhou 30 anos, não sei de onde. Tinha esse sonho que mudou. Hoje as pessoas não querem mais isso. Mas o que você falou tem sentido. Também não é porque o chefe falou meio torto comigo, vou pedir demissão. Não é assim que funcionam as coisas. Falta um pouco mais das pessoas saberem lidar com as adversidades, porque todos nós vamos viver adversidades, na vida pessoal, na vida profissional. Agora, o que faz um profissional e uma pessoa se dar bem é a capacidade que ela tem de viver esses obstáculos que são comuns à vida de qualquer um, não é? Isso é importantíssimo. Mas, Madá, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos bater um papo. Antes de começar o nosso bate-papo, porque eu adoro bater papo, eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro que você, Giba, tem feito aberturas fantásticas aqui no Giro. Né? Hoje colocou uma música de abertura aí lindíssima, você já comentou, mas, sabe, isso faz com que o programa fique ainda melhor. Né? E o nosso programa tem crescido justamente por isso. Justamente porque tem uma abertura muito simples, mas ao mesmo tempo muito tocante. Eu hoje conversei com um amigo, na verdade ele me ligou, e aí batendo papo, ele falou assim, Madá, assisti esses dias aí, uma parte lá do Giba, que ele falou do SUS, eu queria falar que foi muito bacana. Que feedback legal, né? Porque a pessoa está inscrita no nosso canal e fica assistindo tudo que passa aqui. Então, ele me ligou e não foi para falar do Papo em Alta, foi para falar do que ele assistiu no SUS, foi bem bacana. Eu queria te dar esse feedback, acho que foi bem bacana. Isso é muito importante para a gente, Madalena. Sim. Esse retorno é muito importante, sabe? As pessoas muitas pessoas não entendem a importância que tem
você dá esse retorno simples e falar de um programa, ou mesmo às vezes, ó, tal coisa eu não concordei, mas eu estou lá, quer dizer, isso é importante, né, no programa, que você vai se aprimorando, você vai, né, e é fantástico. Ó, e aguarde que nós vamos fazer com aquela, principalmente com a, com a, com a doutora, uma conversa mais para frente, eu estou acertando com ela, sobre diferenças em medicamentos, drogas, como é que Ah, se toma, como é que você toma, que lembra quem assistiu, lê que teve um período assim, como é que a gente toma os remédios, como deve tomar. Então, assim, vai ser um negócio bem didático, bem legal, bem na vibe dela. Nós vamos preparar no futuro, serão informados aí. você está falando da Solange? Que Não, não, falou da do chá, professora que não? participou do SUS, da pessoa que Ah, do participou do SUS, SUS. tá, entendi. Tá? Legal. Que participou do SUS. E eu acho que a gente deve sempre fazer esse tipo de coisa aqui, viu, Madá? É, tentando desmistificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, Sim. você falou da Solange, eu estava, antes dando intervalo, eu estava falando com você, eu estava precisando tomar um chá aqui, porque eu ando muito nervosão e tal. Um pouquinho de, de chazinho também acalma. Não, não que ele vai melhorar a sua mente, mas vai dar uma relaxada na circulação, né? Dá sim, dá sim. Quero também reforçar o beijo para o Silvio Antunes, que eu também entrevistei aqui, que fez aniversário essa semana. Você já mandou o beijo, mas eu quero reforçar também. E eu quero te falar uma coisa, ô Giba. A Mel, que é a mascote do Papinho Alta, ela não era minha. A Mel, eu estava como tutora da Mel, mas a Mel tinha dono, tinha Hum, dona, né? E eu me mudei recentemente. Como vocês podem ver aqui, o cenário é outro, porque eu me mudei. E a Mel voltou para a mãe dela original. Então, a Mel agora tá. está em Brasília. Está em Brasília, Mel Bel. está em Brasília, voltou não, ela nasceu em São Paulo e agora ela é cidadã brasiliense. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabe que eu sou encantadora de gatos, né? Hoje está fazendo exatamente 30 dias que eu mudei nessa casa e apareceu uma gatinha aqui. E ela não quer me largar de jeito nenhum. Elas procuram, eles procuram. Esses animais têm uma sensibilidade que a gente não imagina que eles têm, entendeu? Né? Eles procuram. Sabe Então, de quem vai cuidar. Sabe é, quem são os seus cuidadores, né? Ó, por é, exemplo, o Bunny procurou o Celso Montal lá e não abandona. Você viu o vídeo? Não sei se você viu, eu não se vi. você assiste um vídeo que teve aí no giro passado, em que eles ficaram doidos com a cobrinha que o Celso botou lá aquelas cobrinhas que bota para não entrar bicho, né? Uhum, Porque o Celso foi embora e elas queriam, onde foi meu nosso chefe? Eu quero, uhum. a gente botou essa cobra aqui. Antes de você começar agora a te cobrar, para aproveitar, eu quero mandar um beijão. Um beijo não, é um beijo mesmo, para a Bruna, porque o pai dela apareceu aqui. É um beijo sim, seus. Eu falo que para o senhor é um abraço, com certeza, muito bem dado aí na praia. Mas a Bruninha, que é filha do Walter, que está curtindo uma coisa que eu gostaria hoje, viu, Mandar? Que é Foz, que é aquela região lá das Das de cataratas? Itaipu, de Itaipu, das Cataratas, que é um passeio maravilhoso. Eu convido a todos que ainda não foram, que façam esse passeio, que é um passeio maravilhoso. Eu prefiro, inclusive, ver as cataratas pelo lado deles, dos gringos, né, dos argentinos. Eu acho a visão mais bonita. Mas, independente disso, o passeio é maravilhoso. E o Paulo Castro, eu quero mandar um abraço para o Paulo Castro, meu grande amigo, que faz aniversário no mês que vem, viu, Madá? E ele disse e ele tem muito gato, ele disse que o gato só procura o bem. Ah, que Gato é legal. um animal abençoado. E ele tem gatos lá, e inclusive um que ele cuidou de uma pessoa que sumiu do prédio dele lá, tal, ele foi lá e retirou o gato do apartamento, que eu não esqueço dessa história, o Paulo Castro. E é Tá? engraçado porque o Paulo está dizendo que o gato procura, né? Obrigada, Paulo, por compartilhar aí a sua visão. E quando ela apareceu no muro, eu fiz assim, ó, não vem que eu não quero, não quero, não posso, eu não quero. Fica aí, não vem. Aí, outro dia ela pulou no quintal e ficou miando. Conclusão, ela está deitada aqui no meu sofá. É isso aí. É. Mas, Giba, Vamos lá. vamos bater papo? Vamos, Madá,
uma das coisas, dos assuntos que está muito em moda hoje, vocês falando muito, e que em tudo, você abre o jornal hoje, você abre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial. Como é que está o desenvolvimento? Como é que vai o desenvolvimento da inteligência artificial nas organizações, no desenvolvimento de conteúdo nas organizações, ou na vida nossa mesmo? Você, por exemplo, me contou aqui em off que você está fazendo uma produção, e, né, vamos deixar meio assim, spoiler, né? Via inteligência artificial. Eu conheço muito o Celso. O Celso é um cara que usa muito a inteligência artificial, até porque ele não tem muita inteligência natural, mas a artificial ele utiliza muito. Como é que está? Essa ampliação aí Eu tenho outras perguntas para fazer para você, se você me permitir, mas eu quero dar entrada com essa daqui. Tá bom. Giba, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? E a gente não pode ter preconceito de usá-la. Outro dia eu falei isso aí num outro programa, mas agora aqui com essa oportunidade de falar mais diretamente, nós não podemos ter preconceito de usar a inteligência artificial. Eu uso muito hoje. E eu sou uma pesquisadora, o Cris está aí, ele sabe disso, a gente já troca muito sobre isso. Eu sou uma pesquisadora sobre inteligência artificial. Nas minhas mentorias, eu até indico para os meus mentorados algumas inteligências para eles usarem. Por quê? Porque facilita a nossa vida. O que a gente tem que entender é que a gente não pode ficar preso na inteligência artificial e confiar plenamente nela. Se nós não tivermos conhecimento, a gente vai, no linguajar popular, entrar pelo cano. Por quê? Porque a inteligência artificial ela não está preparada 100% para dar respostas totalmente corretas. Não vai ficar aí se enganando e dizendo, não, que isso? Não está. E eu já fiz vários testes com o próprio ChatGPT e que veio respostas erradas. E aí eu questiono ele, né? Porque é uma conversa com a inteligência. Assim, eu pergunto, você tem certeza disso? Aí ele responde, desculpe pela confusão. Né? Aí eu peço, aonde que você tirou essa referência? E aí, se você não tem o conhecimento, você se dá mal. Então, a gente não pode usar a inteligência sem o conhecimento. Eu estava te falando hoje que eu estou fazendo algumas coisas usando muito a inteligência. E aí o próprio ChatGPT, se você não consegue escrever bem um prompt, ele vai te dar uma resposta completamente sem noção. Uma dica, como é que eu faço? Eu peço para ele construir o prompt. Eu falo, olha, eu preciso disso, disso, disso. Eu quero um prompt que você atribua nota 10. Como que você escreveria? Aí ele escreve e eu simplesmente replico. É uma dica, que é a forma melhor de dar respostas melhores para nós. Pode falar. Só uma complementa. Isso significa que a sua pergunta também tem que ser bem elaborada. Totalmente. Porque senão vai virar uma resposta com viés. Né? Sim, sim. Ou errônea ou com viés. Quanto melhor você escreve, melhor é a resposta dele. Porque senão ele vai escrever qualquer coisa. Porque ele tem várias informações. Então ele vai pegar, e muitas vezes, uma informação muito rasa. Agora, se você quer profundidade, você tem que dar profundidade a ele. E aí mora um perigo. Ontem mesmo eu assisto muitas lives para ver o que meus concorrentes estão fazendo, essas coisas todas. E aí ontem eu estava assistindo uma live, a pessoa disse assim, você tem condição de escrever 20 artigos por dia. É só falar para o ChatGPT escrever para você. Olha que perigo que é isso. Porque não é a pessoa que está escrevendo o artigo. Aí não é a pessoa. E se você fala assim para ele, escreva tal coisa, ele vai escrever. E se você não sabe, como que uma pessoa vai conversar com você sobre aquilo que, aspas, você escreveu? Aí não faz sentido nenhum. Agora, se eu escrevo, e eu tenho feito muito isso aí, eu às vezes escrevo um esboço, escrevo, e peço para ele melhorar os argumentos, sem perder o meu tom de escrita. Ele faz isso, é uma dica também.
mas a gente não pode entregar tudo nas mãos dele, né? Da inteligência artificial. Tem inteligências hoje que te produz não só o texto, mas produz uma apresentação com imagens, né? Com a composição todinha dos slides, né? Tem inteligências que você escreve o que você quer, ela te faz uma imagem. Tem várias coisas aí na inteligência artificial, mas como que você usa? De que maneira você usa? Isso que é importante a gente não deixar de levar em conta. Como é que você usa para que você não deixe de ser você? Senão perde o sentido. Como é que você vai escrever um e-book, um artigo, confiando só na máquina? Aí Exatamente. não é mais você. Então, aí perde a essência do Senão escritor. é um copia e cole, né? É uma É, coisa. Você só está reproduzindo aquilo que você fazia antes de copiar de um livro e usar, né? exatamente. Aí perde a essência do escritor. Porque, Exato. né? Porque eu tenho um jeito de escrever, você tem outro jeito de escrever, e nós temos uma essência como escritores que somos. E aí a gente vai perder isso? Agora, se eu posso usar a máquina, a inteligência, para melhorar o meu texto, por que não? Eu posso usar para construir um personagem, né? Ou, por exemplo, um personagem histórico que eu queira usar no meu Sim, texto, né? Então, sim, pessoal, como que era Getúlio Vargas? Porque eu estou trabalhando no período de Getúlio Vargas no meu texto. Então, eu posso chegar lá e fazer uma pergunta sobre como é que era o comportamento de Getúlio Vargas, um exemplo, né, que estou usando, e levar isso para o meu texto. Então, sim, realmente, você dá uma dica, Madá, que as pessoas têm que ter um planejamento também, uma forma de usar a inteligência artificial nessa questão da produção de conteúdo, né? Porque sim, a inteligência artificial, pelo que eu entendo, assim, ela está está entrando em todos os níveis da nossa sim, vida. E sim. assim, uma coisa que eu vi legal, eu não sei que lugar que eu vi, que falava assim era que em alguns lugares ela vai nos auxiliar nas tomadas de decisões. Se você está num espaço de liderança, você trabalha muito com líderes, né? Isso, ela vai ajudar, por exemplo, o líder a tomar decisões na vida. E como é que seria? Então, assim, queria que você falasse um Mas pouquinho sobre isso. Tem uma travadinha, muitas vezes ela tem uma recua. travadinha. Se for uma coisa, Ah, ela recua, porque se for uma coisa muito voltada para uma opinião, ela não responde. Ela fala assim: eu sou uma inteligência, não estou preparada para dar opiniões pessoais, coisas do tipo. Eu faço vários testes com ela, para saber até onde ela vai. Tanto que teve um dia, eu já até comentei isso num dos programas, né? Que eu fiz uma pergunta e ela respondeu: não tenho condições de hoje não tenho condições de responder, o problema está comigo. Eu falei, está com problema existencial. Então, algumas coisas ela não responde, principalmente se for questões de opinião, de o que vamos supor, eu pergunto assim, qual é a sua opinião sobre um casamento homoafetivo? Um exemplo. Ela vai dizer que não vai responder isso. Ela não está preparada para dar esse tipo de resposta. esse tipo de Porque resposta. e ela explica por quê, porque isso é uma opinião que não cabe a ela, vamos dizer assim. Então, ela é muito técnica. Agora, mas voltando à questão de tomada de decisão. Se a decisão é uma questão técnica, ela vai te ajudar. Mas se é uma questão pessoal, ela não vai te ajudar. É isso que a gente tem que entender, né? Ela tem um limite aí, né? Ah, legal. Ah, porque realmente você tem que. Eu tenho uma contribuição aqui, porque eu ia até cutucá-lo, porque eu sei que é uma pessoa que gosta muito do assunto, né? A gente já fez muitos programas junto, né? Então ele deu aqui um. Eu já ia até cutucá-lo, né? O uso de inteligência artificial para gestões estratégicas usam bases de dados enormes para gerar tendências e modelos com através dos dados, ajudar na tomada de decisão. Então, assim, Foi o que eu falei, né? Se ele usa a questão técnica, mas ele não usa a questão pessoal. porque eu acho que é isso que é legal, Madá, a gente reforçar, porque assim,
a inteligência artificial, a tecnologia está para nos ajudar, mas não para a gente, mas para tomar o nosso lugar, o lugar do humano. Acho que essa que é a grande dilema, né? Não é para tomar, e sim para contribuir. Eu sei que posso ser sonhador nessa minha fala aqui, até, mas para contribuir para que a gente avance. O Paulo colocou lá, a inteligência artificial nunca vai ser possível fazer com dentista, barbeiro e cabeleireiro, mas vai ajudar o dentista, viu, Paulo? Vai ajudar o dentista a melhorar o seu relacionamento com você, né, seu cliente, né, ou até processos que ele usa lá dentro do sistema dele né, que não, ele pode ter dúvidas sobre uma arcada dentária, por exemplo, e joga esses dados de arcada Uhum. dentária para um sistema, e o sistema fala, olha, a melhor coisa que tem que fazer aqui, doutor, sugerir, né? Sugerir, ele é que vai tomar a decisão. Extrair tais e tais, molar, sei lá, blá, 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 tá, não entendo dessa coisa, entendeu? Então, acho que Giba, eu estava pensando uma coisa hoje em relação a isso. Escreva o que eu vou falar agora, hein? Nós estamos vivendo uma era que realmente só vai se sobressair os que realmente forem bons como profissionais. Por quê? Porque tem muita gente agora confiando só na inteligência artificial. Ah, eu posso fazer isso, isso aqui, e entrega tudo na mão dela. Só que não é assim. Os bons é que vão se sobressair, porque na hora que eu escrevo, vou pegar o que eu mais faço, né? Na hora que eu escrevo alguma coisa, e se eu usei só aquilo que eu fiz o Ctrl C, Ctrl V, o copia e cola, eu não vou ter fundamento. Então, os bons é que vão se sobressair, porque vão poder usar a inteligência, mas vão ter realmente base, vão ter fundamento. Vou pegar o exemplo do Paulo aí, na questão que ele falou, tem o barbeiro, tem o dentista e tal. Hoje eu estou, né, talvez vocês não estejam percebendo, mas eu estou injuriada com o meu cabelo hoje. Eu estou injuriada. Mas, como é que, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cabelo poderia usar a inteligência artificial? Na hora que você vai cortar o cabelo, né? Você fala assim, eu queria um corte assim, assim. É meio que na sorte, o cara vai lá, ficou bom? Ficou. Se não ficou, como já eu ouvi, fala assim, ainda bem que cresce. Eu fiquei descontente e a pessoa me fala, mas vai crescer, ainda bem que cresce. Só que se eu tenho hoje a possibilidade da própria inteligência simular como é que eu quero, exatamente todos os detalhes e ajudar o cabeleireiro depois lá a cortar do jeitinho que eu quero. Não facilita? facilita e já, acho que até tem algumas ferramentas hoje. Já tem E, isso daí. Até porque a gente fala muito hoje porque está na moda, mas a inteligência artificial ela já vem lá de trás. é um Não é de processo, agora, né? Não é de agora. É um processo. Então já tem muitas coisas, mas estou dando um até para exemplo. fazer isso aqui hoje, né? Roupas hoje, as roupas são todas utilizadas primeiro por máquinas, né? São projetadas, né? De acordo com os modelos específicos, e depois é que a pessoa. Eu já te mostrei, acho que num programa com o Cris, uma pessoa em Curitiba que fez uma coisa de moda só a partir da inteligência artificial, fez os ternos, né? Só através da inteligência artificial. E o Cris, que é de instituição financeira, sabe muito bem, a inteligência artificial começou lá com os bancos, né? Lá atrás, Exatamente. né? Que esses primeiros negocinhos que às vezes me surpreende aqui, oi, eu não consegui entender a sua pergunta, etc, tal, né? Sabe? Os bancos já tinham aquelas, né? Eu não sei os nomes, mas tinham já aquelas atendimentos, né? Como você tem da Lu, da Magazine Luiza, ou etc tal, né? Então, ela está aí, né? Por exemplo, ela está desde do que o Davi trabalha, que é a questão da logística, e a logística está cada dia mais usando, né, a Uhum. inteligência artificial no nosso dia, né, no dia a dia, muito, nessa questão da produção. Essa questão da produção do conteúdo é muito interessante, porque, assim, serve para a pessoa do mal como a pessoa do bem, vamos dizer assim. Então, serve para a pessoa fazer um texto e te mandar lá para a revista Partes, né, dizendo que foi ele que fez, né? A gente já comentou sobre isso. Como serve para você elaborar um texto com muito mais precisão, né? Com mais dentro de uma lógica argumentativa
né? Uhum. Acho que você sabe que tem muitas pessoas, Madá, até aproveitando para você falar assim, que, que a gente tem um método, né? Em ciências sociais, você tem um método para escrever uma dissertação, né? Você Sim, tem que sim. tem toda uma metodologia. E essa metodologia nem sempre entra na cabeça das pessoas. Então, a inteligência artificial pode ajudar isso. Filho, quais são as suas hipóteses? Aham. Né? É, Aí coloca lá, ele pode falar assim, ó, isso não é uma hipótese, isso já é um tal. Quer dizer, a inteligência artificial pode começar a aprimorar e ajudar nesse sentido também ao sujeito, né, sim. a, a fazer um up. Mamada, você falou uma vez, não aqui no programa, você falou no nosso grupinho que anda, que eu andei dando bloqueando todo mundo, deu uma ditadura, eu cortei todo mundo do grupo do WhatsApp, né? Aí você falou, postou uma vez lá uma série de ferramentas que a gente pode usar no dia a dia. Eu acho interessante se você lembrar de algumas em que do dia a dia mesmo que é inteligência artificial. Eu vou ver se eu recupero até o material que você mandou. Você tinha mandado um negócio interessante, porque isso nos ajuda. Assim, ó, isso é inteligência artificial, né? Por exemplo, você falou das fotos. O que a gente trabalha aqui na Instagram, com essas coisas aqui, a gente está usando inteligência artificial, né? O Celso gosta de fazer, ele mandou uma foto com o Giba aqui, com um vitrine nos olhos aqui, né? Estamos ao vivo, entre aí no vitrine do Giba. Mas geralmente, você usa um programa de inteligência artificial para fazer isso, tá? Então, assim, não é uma coisa absurda, né? Não é uma coisa absurda você ter. Então, assim, a gente tem que perder o medo. O Cris já falou lá que a questão de opinião e sentimentos é uma coisa que vai demorar muito para isso estar pintando na. Então, a gente talvez não esteja aqui para trabalhar com essa situação, né? Mas eu quero, assim, eu gostaria, se você puder, eu tenho uma, uma coisa aqui que é uma pergunta, né? É, já que você falou lá de trás, os bancos, tal, tal. Como é que a inteligência artificial, na sua opinião, pode ajudar as organizações nas negociações com os clientes? Por exemplo, na área de vendas, ou no marketing, ou no que no coisa do trabalho, Davi trabalha na área de distribuição, né? Como que a inteligência que ela pode ajudar nesses? Por exemplo, Giba, eu já uso a inteligência para atingir meus clientes. Por exemplo, hoje a gente chama de copy, né? Como é que a gente faz um texto para chamar a atenção do cliente, né? Tem que ter a atenção, o interesse, né? A chamada para ação. Então, tem algumas inteligências que já criam o texto. Você fala o que você quer fazer, o que você quer, qual o seu objetivo que você quer atingir, e ele te cria um texto fantástico. Então, o que a gente chama de copy, né? Então, tem até alguns que, se você colocar aí copy.ai, ele já vai entrar até no site. Então, essa é uma forma de você atingir seu cliente. Você pode pedir para a própria inteligência criar uma estratégia de marketing para você. Então, é fantástico. Agora, se você quiser, Giba, a gente pode fazer até depois um programa. Eu uso muitas ferramentas de inteligência artificial, não lembro exatamente o que eu coloquei lá no grupo, mas eu uso hoje muitíssimas ferramentas. Tem ferramentas e você sabe que eu gosto muito de fazer todas essas chamadas do papo em alta. A arte sou eu que faço. Muitas pessoas perguntam, quem que faz? Sou eu, porque eu gosto de fazer. Então, existem muitas inteligências hoje que me ajudam demais. Lá atrás eu usava só um programinha, que era o Photofilter, né, para fazer tudo isso. E hoje não, às vezes eu pego um convidado meu, me manda uma foto, às vezes o fundo não está legal, né? Às vezes eu preciso melhorar a própria qualidade, colocar em full HD, né? Então, o que eu Isso. faço? Existem muitos sites hoje de inteligência artificial que deixa a imagem perfeita, recupera a imagem de uma forma assim fantástica. Então, se você quiser, depois a gente pode fazer um programa só disso. Vou te dar um outro Vamos. exemplo que eu uso bastante. Eu até usei para fazer uma resenha do meu próprio livro de liderança inspiradora. Existe um site que chama Umatá. Você coloca lá um PDF qualquer,
e faz perguntas sobre o PDF que está lá. Ou pede para ele fazer uma resenha daquele livro que está lá. Ele te faz. Então, por exemplo, eu fiz o teste com o meu, né? Coloquei lá o meu livro e comecei a fazer perguntas sobre o meu livro, para ver se realmente ele me dava a resposta correta, né? Eu tinha que fazer o teste. Então, ele deu as respostas todas corretas. Ou seja, qualquer livro que você lê e você quer pegar uma ideia qualquer, uma informação importante daquele livro, esse é um exemplo. Então, tem várias coisas que dá para fazer e a gente pode fazer isso, se você quiser, depois num programa só para falar de algumas ferramentas, porque hoje tem milhares, mas principalmente as que eu mais uso. Então, voltando, até respondendo também, reforçando, na área de vendas, na área de marca, a gente tem um montão de coisas que a gente pode fazer as próprias estratégias de vendas, um texto chamativo, e-mails comerciais, dá para fazer muitas coisas, muitas. Você sabe que uma coisa que você falando aí me lembrou que é uso da inteligência artificial no dia a dia. Todo mundo está vendo nos TikToks, nos Reels aí, né, que fala, né, as nossas conversas legendadas, né? As legendas são quase todas criadas por inteligência artificial hoje. Ela interpreta o que você está falando aqui. Então, se eu colocar num programa de inteligência artificial, eu fiz um teste num que funcionou razoavelmente. Você tem que dar uma acertada, uma melhorada. Eu esqueci o nome. É um dos que vocês aí mandaram, você, acho que daquele grupo mesmo, naqueles, né? Aí eu disse, isso aqui é pago, né, gente? Ele tem só um tempinho de uso gratuito, depois é pago, mas eu percebi que ajuda muito. Então, assim, se eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar um programa desse para passar os nossos, pelo menos as nossas chamadas, legendadas, porque a gente sabe que chama mais, são algoritmos, né, que chama mais a atenção das pessoas e que é importante principalmente para a questão da acessibilidade, né? Então, o Giba está preocupado sim, é que não tem Cacau ainda para poder, porque aí teria que ser um belo de um programa, né? Esse sistema que eu uso, ele não faz automaticamente isso, que poderia até estar fazendo já automaticamente na hora que estivesse transmitindo. Infelizmente, esse é um programa pago, que eu utilizo, não é um programa gratuito, mas ele não tem ainda essa ferramenta. Mas é uma boa ferramenta para se usar da inteligência artificial. Tem um outro que pega, por exemplo, o nosso programa que eu giro. Normalmente ele tem 1 hora e pouquinho de duração, certo? E tem um programa que faz os cortes, já Isso. com as próprias, com os próprios textos, com as partes mais importantes, as palavras-chave, a gente já tem isso também. Então, Exatamente, eu já testei esse também. Né? Ele agora o que a também, gente ele tem que pagar, tá lá, mas não me inscrevi, não sei qual é o valor, então não tenho noção, mas também tem esse, e que é muito bom. Você tem que Agora, fazer umas melhorias. o que a gente pode fazer nesse programa que a gente vai bolar aí, eu só uso os gratuitos, mas gratuitos mesmo. Então, todos esses que eu falei agora são gratuitos, entendeu? A gente pode fazer só as principais ferramentas gratuitas que você pode usar aí livremente. Ah, Beleza. então, Então é isso aí. eu vou escrever aqui no aqui, ó, No chat aí, não, no nosso pronto, particular aqui, aí você escreve aí. tá. Manda aí as Olha, dicas que você deu. olha, esse aqui é um site. Todas as inteligências artificiais você encontra nesse site e principalmente todos os dias as que estão lançando naquele dia. Então, olha, você não tem mais. Ó, tudo que você quer está aí dentro. Ó, Futuripédia, né? Então é só entrar digitar É Futuripédia, igual o pedia, né? Wikipédia, Wikipédia, né? É a mesma coisa. Tem todas as Todas as inteligências artificiais inteligências lá. artificiais tem lá. Então, você está em inglês, mas você coloca traduzido para português. Por exemplo, você coloca assim, imagem. Tudo que tem lançado de imagem, tudo que você pode trabalhar com imagem, aparece lá. Né? Ou você Ah, coloca design, coloca lá. Então, entendeu? Copy, aparece tudo lá. Então, eu uso todo dia esse negócio aí.
Então aí, pessoal, Futuripédia. Todos os lançamentos eu vou lá e vejo. Eu vou anotar aqui depois e vou entrar lá. Eu já conheço alguns, mas quero conhecer mais, quero conhecer mais. E aí Madá, lá, o legal é que você tem o que é pago e o que não é, e você já fez, aí você já sabe. pode ir fazendo os testes também, né? Exatamente, Pode fazer os exatamente. testes. Muito legal. Nós vamos voltar aqui, eu estou muito empolgado com esse papo, estou estudando um pouquinho também isso sobre inteligência artificial, quero me aprimorar em algumas dessas discussões. Lógico que a gente não dá para ter o todo, né? Mas em Aham. algumas coisas, e eu quero te chamar e provocar um outro dia aqui para bater um papo, e também chamar o Cris, querido Cris, para participar quando ele estiver disponível, viu, Cris? Não sei se ele ainda está nos ouvindo aí, né, assistindo. O Cris, a gente pode fazer um bate-papo entre nós três aqui. Eu Sim, acho, a gente troca, eu eu, e o Cris, muitas vezes a gente troca aí. eu acho legal também o Cuca. Hoje o Cuca realmente, a internet está com a internet móvel só lá, não consegue nem assistir direito o programa, porque a barra está pesada em Socorro. Mas também para falar sobre porque tem muitas inteligências artificiais relacionadas à área da fotografia, né? Sim, sim, sim. Muito, muito, muito. Então, a gente pode marcar um belo bate-papo aí sobre esse assunto mais para frente. Ó, por enquanto, o Papo em Alta, a gente vai ficando por aqui. O Cris disse que topa fazer sim, tá? Topa fazer sim. Se você quiser, Madá, continuamos por aqui, que hoje o Giba vai ter que improvisar e Eu discutir vou as ficar fotos aqui, vou ficar com o Giba aqui. que o Cuca Jorge ficou, porque eu já explico já. Então, vamos só encerrar esse bloco de papo em alto e a gente já volta.